Pessoal, voltamos para a segunda parte da nossa aula. Eu estava aqui treinando um pouquinho de saxofone e esperando por vocês. Vamos lá. Superado aqueles três primeiros elementos da primeira aula, que são relatividade histórica, dever ser social e direito e coerção, passamos a analisar uma quarta e importante discussão, que tem a ver, com a divergência ideológica sobre as definições do direito. Já tratei isso com vocês em sala de aula e é importantíssimo que isso fique muito claro na sua cabeça, pois, dependendo da pessoa que tenta fazer a definição do direito, essa definição sai de uma forma ou de completamente diferente dessa forma. Porque existem pessoas que são verdadeiros apaixonados pelo direito, que acreditam na ciência do direito como algo positivo, algo que pode levar a uma melhoria da sociedade, ao passo que existem outro grupo de pessoas que não conseguem enxergar na ciência do direito um mecanismo de modificação social importante. Ou que até mesmo vão dizer que o direito é uma forma de manutenção do status quo, de como a sociedade é. Então precisamos entender quais são esses dois grandes grupos de pessoas que tentam definir o direito. Para isso, eu gostaria de te convidar a conhecer primeiro as divergências ideológicas, pois quem faz apologia fala bem. Quem está enquadrado dentro de uma concepção apologética são os autores que defendem a ciência do direito. Pense no seguinte: o que é o crime de apologia ao uso de drogas? Não seria aquele cara que fala, pô, droga faz mal, acaba com a vida. Isso não é apologia. Apologia é falar assim, cara, vamos usar isso junto, vai ser a melhor noite da sua vida, você vai se amarrar, é legal. Então, peraí. É claro que eu não estou falando de apologia ao uso de drogas, eu estou falando de uma concepção apologética. Mas a palavra tem que fazer sentido. Apologia é falar bem, é defender, é lutar por aquela situação. Então, todos os autores que são enquadrados dentro de uma concepção apologética, no final das contas, defendem a ciência do direito. E as provas vão sempre te dar uma definição e fazer a seguinte pergunta: esta definição se enquadra em qual grupo? E se estiver falando bem, você já pode ir lá e marcar a letra certa, que é a concepção apologética. Como, por exemplo, é o caso do Miguel Reale. Confira comigo. Miguel Reale diz: o direito constitui garantias do bem comum e concretização da ideia de justiça. Note que essa definição é uma definição linda, bonita, é de alguém que defende o direito, por isso uma concepção apologética. É a mesma coisa que quando eu coloco a minha tatuagem que tem a do São Paulo. Eu, como São Paulino, sempre falo bem do São Paulo. É o único hexacampeão brasileiro, é tricampeão da Libertadores, é um time que nunca foi rebaixado. Note que apesar de ter muitos anos que o São Paulo não ganhou o título, eu estou sempre falando o quê? Defendendo, falando bem, pois eu sou um torcedor. Quem está dentro da concepção apologética nada mais é do que um verdadeiro torcedor do direito. Por isso Miguel Reale associa o direito com a ideia do quê? De bem comum, de justiça. Ele defende a ciência do direito. Então, olha, você pode pegar todas as definições e enquadrar num grande grupo, que é chamado Grupo dos Autores Apologéticos. Por outro lado, existem autores que não concordam com as pessoas que defendem o direito. É a chamada concepção crítica. Por isso, dê uma olhada no slide. Imagina que você chegue para uma pessoa que vive em uma situação onde o descaso público é tão grande que a seca chega a matar e falar para ele que o direito é a concretização do bem comum, que é a ideia de justiça. Olha, acho que essa pessoa não vai concordar tanto com o Miguel Reale. Da mesma forma, para alguém que vive aqui numa favela do Rio de Janeiro,
a 40 graus de temperatura, sem direito a ar-condicionado, sem direito a nada, sem direito à privacidade, cômodos compartidos. Se você bater na porta e falar assim, olha, o direito é a questão, é a concretização do bem comum e a concretização da ideia de justiça. Essa pessoa tende a não te receber bem na sua casa. Por outro lado, talvez pessoas que estão de olho nessa situação tenham uma visão diferente do direito. E essa visão diferente é chamada de concepção crítica. Então, tente organizar o assunto na sua cabeça. De um lado, existem os autores que defendem o direito, que falam que o direito é algo positivo para a sociedade, e outros que não irão concordar com essa forma de encarar a ciência do direito. Por isso, de um lado, a concepção apologética e de outro lado, a concepção crítica. E nada melhor de que falar em concepção crítica de lembrar da foto de Karl Marx. Karl Marx foi um estudioso que lança a ideia de teoria crítica. E ninguém está pedindo para você entender da teoria marxista ou marciana. É só para você entender que Marx critica o direito burguês. Ele vai sempre dizer o seguinte, olha, o direito burguês protege propriedade. Ele foi criado para proteger propriedade. Então ele não deixa ter modificação na sociedade. Que quem é super rico continuará super rico, quem é super pobre continuará super pobre. Então ele tenta denunciar o direito. Ele fala, esta forma de direito oprime as pessoas. E aí, a situação agora, antes de conhecer o pensamento marxista, você pode ler a frase e tentar identificar. Imagina se você esquecer que é Marx que está falando e se deparar com a seguinte frase. O vosso direito é somente a vontade de vossa classe. Uma vontade cujo conteúdo é determinado pelas condições de vida materiais de vossa classe. Quer dizer, esse direito é construído só para o interesse de uma única classe. Aí, quem defende essa concepção fala, isso é verdade, nunca teve imposto sobre grande fortuna e assim por diante. Bom, não é o caso desse tipo de discussão agora. O que você precisa entender é que existem definições que falam bem e existem definições que criticam o direito. No primeiro grupo temos as definições apologéticas e no segundo grupo temos as definições críticas. As provas não querem saber se você decorou quem disse uma definição, mas elas gostam e querem saber se você consegue classificar uma constituição dada. Por isso é tradicional na prova da OAB aparecer uma definição do direito e entre as alternativas as afirmações. Esta definição se filia à concepção crítica ou esta definição se filia à concepção apologética. Se você conhece o que significa a concepção apologética, se você conhece o que significa a concepção crítica, esse tipo de exercício passa a ser fácil. É o que eu brinco com vocês. Tomara que caia isso na prova, pois caindo esse tipo de pergunta, você vai acertar com toda a facilidade. Então vamos pensar um pouquinho comigo. O que leva alguém a se filiar à concepção apologética ou a concepção crítica? E é fácil essa resposta. É a história de vida de cada um. Uns nascem com determinada condição, outros não. Uns passaram por algumas situações complexas que outros não. Outras o direito sempre trouxe benefícios e outros não. Então, dependendo do que aconteceu com a pessoa tende a flertar com uma concepção apologética ou com uma concepção crítica. Mas o fato é um só. Definir o direito como apologético ou como crítica sempre será um dilema interessantíssimo, porque depende de quem? Do sujeito. Não é à toa que se eu pedir para cada um pausar a aula agora e escrever numa folha a definição do direito que acha a melhor, essa definição será diferente. Então, o que está modificando? A forma como cada um sente, como cada um interpreta o que deve ser o direito. Por isso, as definições do direito são contraditórias entre si. E é dentro desse cenário
que alguns estudiosos começaram a buscar algo que se repete para chegar numa definição do direito. Então pense comigo, se depende da pessoa, não dá para ter uma definição comum. É o velho exemplo de um carro. Um vai olhar para um carro e falar assim: nossa, adorei esse carro, porque esse carro é muito potente, o motor dele é muito bom, ele é muito rápido. Porém, uma outra pessoa analisando esse carro pode falar assim: nossa, esse carro gasta muito combustível. Esse carro, para ter essa potência, vai estourar o meu orçamento, porque imagine ter que viajar pagando tanto de combustível. Note que o carro era o mesmo, só que a impressão da primeira pessoa é completamente diferente da impressão da segunda pessoa. E é nesse momento que tenta driblar a concepção apologética e a concepção neutra que nós temos que compreender o que significa, a concepção apologética e a concepção crítica é que nós temos que entender quem se filia à concepção neutra. Então, note comigo nos slides. Temos aqui abordagem neutra. E eu coloco como exemplo de autor que trabalha com uma abordagem neutra Hans Kelsen. Hans Kelsen é como se fosse o Rogério Ceni do direito. Ele é um cara famoso que ao longo do curso vai repetir nas suas matérias. Todo mundo fala de Hans Kelsen. Hans Kelsen escreveu uma obra famosíssima para o direito chamada Teoria Pura do Direito. E olha o nome dá a dica. Pura em relação ao quê? Ao subjetivismo. Então Kelsen é esperto. Ele sabe que a definição do direito, se ficar ligada ao sujeito, ora vai pender para o lado da apologia, ora vai pender para o lado da crítica. Mas ele fala assim: eu não serei nem apologético e nem crítico. Eu consigo fazer algo que se repete em todo lugar. Então ele consegue dar uma verdadeira definição para o direito. Por quê? Ele trabalha com uma ideia de uma teoria pura do direito. E fazendo aqui uma observação, um conhecimento paralelo à aula, só para falar um pouquinho sobre Hans Kelsen. Hans Kelsen frequentava o famoso Círculo de Viena. E Kelsen sofria efetivamente um bullying no Círculo de Viena, pois convivia com matemáticos, físicos, e todos eles diziam assim: Kelsen, isso que você estuda não é ciência. Porque se você der 10 passos andando aqui, você vai sair da Áustria e entrar na Alemanha e o direito vai mudar completamente. Como que isso pode ser ciência? Ciência depende de experiência, de repetição. E aí que Kelsen vai criar de uma forma revolucionária a ideia de que uma norma inferior tem que se submeter a uma norma superior. As pessoas representam essa ideia através de uma pirâmide normativa, a chamada pirâmide normativa de Kelsen. E se você prestar muita atenção, Kelsen nunca disse qual é o conteúdo dessa pirâmide normativa, apenas demonstrou que existem características do direito que podem ser repetidas em qualquer sistema, dentro da civil law, dentro da common law, isso não faz diferença para ele. Por isso que a teoria pura do direito é um bom exemplo para você lembrar da abordagem neutra. Vamos tentar chegar a um verdadeiro consenso sobre isso. Toda abordagem neutra aposta em uma descrição. Como assim? O carro poderia ser bom ou ruim dependendo da análise da pessoa. Mas algo nós podemos chegar a um consenso, como por exemplo, o carro tem quantas rodas? Aposto que todos pensaram comigo. 4. O carro tem uma direção? O carro tem uma direção. Eu até brinquei em sala de aula e disse para vocês, a ideia da concepção neutra é trabalhar com elementos que não se modificam. Por isso eu chamo aqui no slide, acompanhe comigo, como elementos fixos do direito, ou elementos que sempre aparecem na definição jurídica. Então para pensar, é uma metáfora. Se eu vou fazer palha italiana e for aqui no Google e jogar assim, como fazer palha italiana, porque eu tô com fome e é bom com café. Cada receita que eu pego
tem elementos diferentes, mas em todas as receitas aparece uma lata de leite condensado. Então, é como se eu fosse nessas receitas e pegasse um elemento que não se modifica, o elemento fixo. Porque este elemento que sempre se repete é o elemento mais importante para você chegar a uma definição. Então, você que está começando o curso e busca por uma definição normativa do direito, a sua grande tarefa é conhecer quais são os elementos fixos do direito. Porque depois, e se você quiser antecipar, salta lá para o finalzinho da aula e volta, na hora que eu te passar a definição, ela nada mais será do que a soma do elemento 1 com o elemento 2, com o elemento 3 e o elemento 4. Então, qual é a nossa tarefa? Estudar cada um desses elementos. Vamos começar pelo primeiro elemento fixo, conhecido como origem do direito. Depois iremos explorar a forma do direito, para adentrarmos na questão de qual é o conteúdo relativo à ciência do direito. E, por fim, que remete à ideia de coerção, a chamada garantia de aplicação dos mandamentos jurídicos. Então, acompanhe comigo. Primeiro elemento, origem do direito. É o que nós falamos do ius naturalismo e o ius positivismo. Da onde brota o direito? E não tem nada a ver com aquela música brota no bailão, porque você está de quarentena e deve ficar em casa. Quando eu falo brota, é porque o tema é discutido dentro de uma ideia de fontes. Fontes tem a ver com nascente, origem, da onde vem. Então, a origem do direito, de onde o direito vem? O direito pode vir do Estado ou pode estar previsto dentro da sociedade. Eu saio da frente para você acompanhar o slide comigo. O Estado pode criar as normas que compõem o direito. Ou será que as normas que compõem o direito estão presentes na sociedade? Quando você diz que matar é errado, independentemente de uma norma criada pelo Estado, você está automaticamente concordando com as pessoas que acreditam que o direito vem da sociedade. É o que nós chamamos de ius naturalismo ou jus naturalismo. Quando você me afirma que direito só é aquilo que o Estado chancela, aquilo que o Estado cria, que ele nasce a partir da lei implementada pelo Estado, você está falando do ius positivismo, ou direito positivo, o direito posto, o direito imposto. Então, note o seguinte, para falar de origem do direito, alguns vão defender que o direito nasce a partir da chancela do Estado, outros vão afirmar que o direito nasce de um valor já presente na sociedade. Tudo bem? Então, o nosso primeiro elemento fixo que você tem que conhecer é a origem do direito. A dicotomia é direito positivo versus o direito natural. E a questão não é nem saber qual prevalece. É só lembrar que uma boa definição do direito tem que tratar tanto do direito positivo quanto do direito natural. Estávamos neste ponto em sala de aula, então espero que você tenha feito a revisão e esteja apto a acelerar em novos assuntos que iremos tratar agora na próxima parte da nossa aula. Mais uma vez, vai lá tomar o seu café e volta para a gente discutir mais um bloquinho de aula. Espero por vocês!